vocês? Estou de volta para discutir hoje com vocês uma tipificação de personalidade que foi criada por uma psicanalista norte-americana chamada Kari Horney. Ela fala sobre o tipo complacente de personalidade. Em outros termos, para aportuguesar as coisas, poderíamos dizer que ela está discutindo a questão da dependência emocional. O indivíduo complacente é um sujeito dependente emocional. Então, em outros termos, discutirei hoje o que é a dependência emocional, os principais sinais ou sintomas dessa dependência emocional e como esse distúrbio nas relações pode afetar o sujeito, ao indivíduo, Então, discutir dependência emocional é, de alguma maneira, discutir aquilo que é negativo, que é deletério nas relações humanas. Nenhuma pessoa deve ter essa dependência emocional. Nós devemos, no sentido ideal, ter relações humanas produtivas, relações humanas que façam com que possamos crescer e também os nossos parceiros, crescerem juntos. Essa é a relação que comumente chamamos de satisfatória. Mas no consultório, o que nós recebemos é bem o oposto disso que acabei de determinar como saudável, produtivo. A dependência emocional é mais um vício de relação do que propriamente um afeto positivo. E para ajudá-los a entender essa dinâmica da complacência, da personalidade complacente, eu vou inicialmente falar desses sintomas mais comuns. Como é que podemos entender que uma pessoa é complacente? Como é que podemos entender que alguém sofre dessa dependência emocional? Podemos começar por aquilo que é mais óbvio. O que é que existe de mais óbvio nessa configuração? O medo da solidão. Então, o primeiro sintoma é o medo mórbido da solidão. O sujeito complacente, o indivíduo que tem essa dependência emocional, prefere estar mal acompanhado de que só. Ele não tolera, ele teme terrivelmente se ver sozinho. Por que ele sente esse medo da solidão? É porque, no fundo, ele sofre de um processo de baixa autoestima. Ele não tem verdadeira autoestima. Por não gostar do seu próprio eu, procura outras pessoas para aplacarem esse medo de se ver sozinho. E aí nós passamos para o segundo sintoma. Então, o primeiro sintoma, o medo mórbido da solidão. O segundo, o cuidado excessivo com os outros. Eu não estou querendo dizer que qualquer cuidado dado a outros seja neurótico. Mas no caso da dependência emocional, o indivíduo é zeloso demais, se preocupa exageradamente com o bem do outro, com o bem-estar, com o prazer, com o lucro que o outro tem em se relacionar com ele. É importante destacar que nós estamos dizendo com isso que ele quer ser amado por prestar esse tipo de atenção. Ele quer ser amado por ser muito bom para o outro. Então, percebam aí que existe um processo, um jogo, onde o excesso de cuidado em relação ao outro não é algo genuíno, não é amor no sentido mais positivo do termo,
mas é uma espécie de jogo onde o indivíduo diz: se eu te amo, você deve continuar a me amar. Se eu dedico toda a minha vida a você, você deve dar também a sua vida, né, em minhas mãos. Vejam que esse cuidado excessivo é um segundo sintoma da dependência mórbida, da dependência neurótica, que pode ser chamada de complacência. O terceiro sintoma. Qual é o terceiro sintoma? Nós podemos dizer que a felicidade centra-se na aceitação. Como é que o dependente emocional se vê feliz? Quando é aceito pelo outro. Portanto, o desejo de aceitação se transforma numa verdadeira obsessão na sua mente. É típico no sujeito complacente ele não conseguir entender quais as suas verdadeiras qualidades. Ele não consegue enxergar, perceber o que ele tem de bom. Ele precisa sempre depender da fala de outros. Precisa sempre depender de elogios, de algo que o outro diga, para que ele consiga se afirmar. Vejam que essa dependência em relação ao ambiente faz com que desesperadamente ele precise sempre de um ajudante para aumentar a sua autoestima, que na verdade não é nem uma genuína autoestima, é uma baixa autoestima que é de alguma maneira, né, suspensa momentaneamente pelo elogio, pela coisa que vem do externo, por objetos que parecem favorecer a imagem de grandeza que a pessoa quer sustentar. Nós agora podemos falar do quarto sintoma. Esse quarto sintoma, né, está muito ligado à ideia dos pensamentos em relação ao seu eu. Ele se importa excessivamente com a ideia que os outros fazem da sua personalidade. Por isso está sempre perguntando, né, o que o outro acha dele, o que o outro pensa de sua beleza, o que o outro pensa de sua inteligência. Vejam, né, que o desejo dos outros vem sempre antes do seu próprio desejo. Daí ele sempre buscar um suporte, uma afirmação naquilo que vem do ambiente. E aí, num sentido necessário, no quinto sintoma, nós temos o excesso de ciúmes. O indivíduo ele tem um desejo, né, abusivo de controlar a outros. Por isso, ele é extremamente ciumento e exige exclusividade do amor do outro. O indivíduo com essa dependência emocional acaba por ilhar normalmente o seu parceiro. Ele tira, né, o seu parceiro. E aí eu estou colocando a situação amorosa, mas pode ser o seu parceiro, pode ser a sua mãe, pode ser um irmão, um amigo. Ele acaba por sequestrar essa pessoa. Ele faz com que a pessoa normalmente fique refém dos seus afetos. É muito típico pessoas, né, com essa dependência fazer com que o indivíduo não converse mais com a sua família, se distancie dos antigos amigos. Por quê? Porque no fundo essa estratégia é uma estratégia ciumenta que tenta abafar a insegurança, tenta abafar o medo de ser trocado, de que o parceiro passe a desejar uma outra pessoa mais do que a ela. E aí nós temos o último, né, sintoma, que seria um medo mórbido de não conseguir, né, controlar o outro amorosamente a vida inteira. Por quê? Porque esse indivíduo que tem, né, essa dependência emocional, ele sabe
bem que uma hora aquelas estratégias vão falhar. E como essas estratégias vão falhar, ele fica desesperado porque ele sabe que não poderá manter por muito tempo aquele tipo, de relação. E é lógico que isso faz com que ele fique desesperado. Ciclicamente, esse indivíduo dependente emocional pode mergulhar na depressão, pode ficar ensimesmado, não querer mais se relacionar, com o outro. Por quê? Porque ele pode tentar desistir da relação sentindo que a mesma não se manterá. Vejam que essas estratégias, chamadas aí de obsessivas, muitas vezes, elas são estratégias neuróticas, que levam o sujeito a exigir o amor demais do outro a partir dos seus excessos amorosos. Eu coloquei entre aspas aí amorosos, porque o indivíduo dependente emocional, na verdade, ele não consegue amar. Ele tem uma grande incapacidade de amar. Ele apenas finge que ama. Mas o objeto amado tanto faz. A qualidade, amorosa não está ligada às qualidades do objeto. Por isso, ele pode sair de uma relação e depois de alguns dias ou horas já estar se relacionando a uma outra pessoa. Porque o que ele não quer é se sentir solitário, só. Quem está com ele é uma questão secundária. Ele sempre estará apegado exageradamente ao outro, não por causa das qualidades reais deste outro, mas sim porque quer a segurança de que alguém o amará para sempre. Agora, como o para sempre, o eterno, eu brinco sempre com os meus alunos, só existe no dicionário, não há nada eterno, é lógico que quando ele percebe, que a sua magia está falhando, que ele não consegue mais manter o outro refém, ele pode simplesmente se desesperar. Então não são poucos os chamados dependentes emocionais que vivem recorrentes crises depressivas. Não são poucos que chegam até ao suicídio, à autodestruição. Não porque perderam, o verdadeiro objeto amoroso de suas vidas, mas é porque não tem mais aquela muleta e não conseguem, desenvolver amor próprio. Como não têm amor próprio, como não podem sentir verdadeiro sentimento, pelo seu próprio eu, ao perder o outro, é como se esse indivíduo perdesse a própria imagem, a própria realidade interna que seria o seu eu. Perdendo o objeto, ele perde o eu. Entendam que isso não significa que ele valorizasse muito o outro eu. Na verdade, ele estava apenas, camuflando, a partir desse amor excessivo, o quanto não consegue amar a si próprio, o quanto não consegue desenvolver solicitude, condição de estar só, mas feliz. Por isso, esse sujeito dependente emocional é um desesperado, é alguém que de forma abusiva buscará algo que não encontra dentro de sua interioridade, buscará a companhia que parece eclipsar, parece abafar temporariamente aquilo que ele não consegue desenvolver genuinamente pelo seu próprio eu. Por enquanto, acho que é o suficiente, é um tema complexo, em outros momentos nós voltaremos a tocar nessa questão. Eu estou muito contente, o nosso canal vem recebendo cada vez mais inscritos, adesões. Por isso, deixe o seu like,
divulgue o canal para outras pessoas, compartilhe esses conteúdos, porque o nosso canal foi feito para você. Um abraço e até a próxima vez.